Olá, bem-vindo ao estudo de hoje. Por cerca de 50 anos, Ellen G. White escreveu extensamente sobre saúde. Ela preconizou princípios para os quais ainda não havia prova científica. Mas visto que Deus é o autor das leis naturais e também aquele que inspirou Ellen G. White, nós cremos que deve haver perfeita harmonia nesses dois campos de estudos. Como poderia alguém, com apenas a terceira série primária, escrever da forma como ela escrevia, se não por inspiração divina? Ellen G. White se antecipou no tempo por mais de 50 anos. Por isso, hoje vamos aprender sobre Ellen G. White, uma mulher à frente de seu tempo. Uma das evidências de como Deus usou Ellen G. White como sua mensageira foi com relação às instituições da igreja em Battle Creek. Algumas delas estavam sendo administradas por homens que tinham perdido sua consagração. Foi enviada uma advertência após a outra, recomendando que houvesse uma mudança nos métodos que estavam sendo adotados. Por ocasião da Assembleia da Associação Geral de 1901, soleníssimas advertências apareceram numa comunicação dirigida aos administradores da Review and Herald, as quais foram lidas perante a mesa administrativa em novembro de 1901. Ellen G. White escreveu: Sinto terror na alma quando vejo a que ponto chegou nossa casa publicadora. Tenho até medo de abrir a Review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. 13 meses depois disso, em 30 de dezembro de 1902, a casa publicadora foi destruída pelo fogo. Nunca se conseguiu determinar a causa, mas testemunhas oculares relatam que todo o edifício parecia ter se incendiado quase simultaneamente. Ao ser informada dessa calamidade, Ellen G. White escreveu: Não me senti surpresa pelas notícias tristes, pois nas visões da noite vi um anjo em pé com a espada flamejante, estendida sobre Battle Creek. Naquele ano, o mesmo havia ocorrido com o sanatório de Battle Creek, a maior e mais conhecida instituição adventista no mundo, queimou-se até os alicerces, em 18 de fevereiro. Posteriormente, Ellen G. White escreveu: O Senhor aniquilou duas das nossas maiores instituições estabelecidas em Battle Creek e nos transmitiu uma advertência após outra, tal como Cristo antigamente advertiu Betsaida e Cafarnaum. É necessário dar a maior atenção a toda palavra que sai da boca de Deus. Não pode haver de nossa parte afastamento das palavras de Cristo, sem que cometamos pecado. O Salvador insiste com os errantes, para que se arrependam. Os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados. Suas transgressões serão relevadas. Mas o homem que considera que, confessando os seus pecados, demonstra fraqueza, não achará perdão e nem verá em Cristo o seu Redentor. Perseverará na transgressão e cometerá uma falta após outra, e acrescentará pecado a pecado. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? Depois ela afirmou: O Senhor permitiu que o fogo consumisse os principais edifícios da Review and Herald e do sanatório, e dessa maneira removeu a maior objeção apresentada contra a mudança de Battle Creek. Era o seu desígnio que, em lugar de reconstruir o mesmo grande edifício, nosso povo criasse instalações em vários lugares.
Outra evidência da direção de Deus no ministério de Ellen G. White foi sua condução na grande crise panteísta liderada pelo Dr. Kellogg. Ellen G. White havia tido uma boa experiência com ele, desde que ele completara seus estudos em medicina em 1876 e começou a trabalhar no Instituto de Saúde em Battle Creek. Ela lhe havia escrito milhares de páginas de conselhos e orientações. Com amor maternal e interesse, havia observado seu êxito ao desenvolver a obra médica. Não há dúvidas de que Kellogg era um homem altruísta, consagrado e com habilidades extraordinárias. Foi um grande inventor, e aqueles que visitam hoje a Vila Adventista Histórica podem ver várias de suas invenções. Principalmente através dele que o grande adversário, Satanás, introduziu nas fileiras do Adventismo o pensamento panteísta. Os pontos de vista chegaram a ser tão populares que foram ensinados no colégio em Battle Creek. Em 18 de fevereiro de 1902, o sanatório de Battle Creek pegou fogo até as suas bases e a denominação enfrentou a tarefa de reconstruí-lo. O Dr. Kellogg veio ao comitê e perguntou o que poderia fazer para ajudar na reconstrução. A. G. Daniels sugeriu que o Dr. Kellogg escrevesse um livro que falasse sobre a filosofia e cuidado dos adventistas com a saúde. Este poderia ser vendido por todo o país e o dinheiro empregado na reconstrução do sanatório. O Dr. Kellogg era um trabalhador incansável. Ditou um manuscrito tão rapidamente como pôde e enviou ao escritório da Review para que se preparasse os tipos. O livro iria se chamar O Templo Vivente. Se nomeou um comitê para avaliar o manuscrito. Este comitê, após o estudo, chegou à conclusão de que não havia nada na obra contrária à Bíblia e que poderia ser impresso. Mas um membro do comitê, o pastor Prescott, informou: este livro causará mais danos do que bem. Nunca deveria ser impresso. O comitê da Associação Geral aceitou o informe da minoria. O Dr. Kellogg ficou indignado. Intrepidamente, Kellogg entregou um pedido pessoal à Review para que imprimisse o livro. Aproximadamente um mês mais tarde, a Review pegou fogo e se queimaram todos os tipos que estavam prontos para rodar o livro. Tudo foi destruído pelo fogo. Logo depois, enviou um manuscrito a um impressor em Battle Creek e este imprimiu 3.000 exemplares e foram distribuídos entre os adventistas. No verão de 1903, um exemplar chegou às mãos de Ellen, mas ela não o leu. Isto era comum a ela. Quando um assunto estava em discussão, ela não lia para que não fosse influenciado por uma ou outra parte. Por insistência de seu filho, Willie, ela ouviu ele ler algumas partes que poderiam ajudá-la na compreensão do tema. No dia 7 de outubro de 1903, começou o Concílio Outonal da Associação Geral em Washington. Poucos dias depois, chegou o Dr. Kellogg. Ainda que esse assunto não fizesse parte da agenda normal, se pôs de lado a agenda e usaram um dia para discutir o assunto do livro e do panteísmo. Houve discussão todo dia. Havia muita confusão, e quando chegou às 9 horas da noite, o pastor Daniels encerrou a sessão para descanso, mas não se atreveu a colocar o assunto em votação, de modo que todos começaram a ir para os seus alojamentos. O Dr. Paulson, que apoiava fortemente o Dr. Kellogg, dirigiu-se ao pastor Daniels, sacudindo o dedo em sua direção e declarou: você está cometendo o maior equívoco de sua vida. Depois de toda essa agitação, uns dias destes, você vai se encontrar no meio do povo
e outro será o presidente no seu lugar. O pastor Daniels respondeu: não creio em sua profecia. Como quer que seja, prefiro estar no meio do povo fazendo o que crê minha alma ser correto do que andar com os príncipes, fazendo o que a minha consciência diz que é mal. Quando entrou na casa, uma correspondência de Ellen G. White de 7 páginas havia chegado para o pastor Daniels, condenando as heresias apresentadas no livro e dizendo que este não poderia ser impresso. Esta correspondência havia sido enviada muitos dias antes por Ellen G. White. Na manhã seguinte, após a oração inicial, o pastor Daniels anunciou que tinha recebido uma correspondência de Ellen G. White e gostaria de ler os testemunhos. Todos se assentaram atenciosos para escutar o que ela tinha a dizer. Enquanto se apresentava o testemunho à congregação e declaração após declaração falando da falsidade dos ensinos do panteísmo, fortes améns eram pronunciados e lágrimas começaram a rolar na face de muitos. Neste momento, se mudou o curso dos acontecimentos. Quando terminou a leitura, um pastor se pôs de pé e sugeriu que aqueles que quisessem ficar do lado de Ellen G. White também se colocassem em pé. Quase todos se levantaram. Naquela sessão, o Dr. Kellogg diz que mudaria sua fraseologia das partes teológicas do livro, mas finalmente, com sua inconstância, não mudou e seguiu crendo no panteísmo até que finalmente foi excluído da igreja. Em Jeremias capítulo 28, verso 9, o profeta escreveu: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Pastor Tim, ao que nós entendemos desse texto, o profeta tinha a capacidade de antecipar alguns eventos. No ministério de Ellen G. White, nós podemos encontrar algum elemento preditivo? Nós encontramos realmente vários, mas apenas a título de exemplificação, um dos que mais me impressiona é a declaração que ela faz a respeito do ecumenismo. Ela diz que o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo haveriam de dar as mãos sobre o abismo e isso se tornaria praticamente uma união ecumênica entre eles. Interessante que isso foi escrito numa época do século XIX na qual católicos, protestantes e espíritas, eles não dialogavam aqui nos Estados Unidos. Mas eles começaram a se unir mais e mais. E hoje nós vemos essa tremenda confraternização ecumênica, praticamente em nível mundial. Católicos se unindo a protestantes e vice-versa, e também todos eles dando juntos as boas-vindas a experiências carismáticas e pentecostais, bem como você vai ver que quase que em todos os lares cristãos hoje, o espiritualismo ensinado pela televisão, especialmente por Hollywood, e com suas experiências de pessoas alienígenas, ETs, vindo de outros planetas e demoníacos e tudo mais ali. Tudo que é tipo de experiência nesse sentido parece que é tido como parte da nossa cultura e os cristãos não veem problemas nisso. Então eu creio que aquela predição dada num contexto bem diferente do que o mundo no qual nós vivemos hoje está se cumprindo a olhos vistos. Pastor, além desse exemplo que o senhor nos deu, existem outras predições de Ellen G. White onde ela se antecipa ao seu tempo, por exemplo, na área científica? Em vários deles. Ela tinha uma noção psicossomática de saúde, onde o estado emocional do ser humano tem muito a ver com a saúde física e vários outros pontos importantes que nós precisaríamos ver. Por exemplo, Ellen White falou sobre o regime alimentar e sua influência sobre o intelecto. Em 1890, Ellen White declarou que o regime afeta de modo notável a mente e a disposição. 6 anos antes, em 1884, ela declarara que 9/10
da impiedade entre os menores de hoje tem por causa a intemperança no comer e no beber. Cerca de 60 anos depois, em 1966, o periódico Alimento Hoje cita que o maior problema em matéria de nutrição que se apresenta aos adolescentes hoje é a obesidade. Outro aspecto importante diz respeito às gorduras e doenças do coração e vasos sanguíneos. Em 1896, ela escreveu: tanto o sangue como a gordura de animais são consumidos como uma iguaria. Mas o Senhor deu instruções especiais quanto a não deverem eles ser consumidos. Por quê? Porque seu uso ocasionaria uma enorme corrente sanguínea enferma no organismo humano. A desconsideração das direções especiais do Senhor tem trazido uma porção de dificuldades e doenças aos seres humanos. Se eles introduzem no próprio organismo aquilo que não pode formar carne e sangue de boa qualidade, tem de suportar os resultados de seu menosprezo à palavra de Deus. Nos Testemunhos, volume 2, página 61, com data de 1868, Ellen White advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e à morte súbita se continuassem um programa dietético em que predominassem gorduras animais. Essas advertências foram repetidas em anos consecutivos. Hoje sabemos que ataques de doenças agudas, tais como oclusões coronárias e infartes, são a maior causa de mortes súbitas em alguns países. Um outro exemplo que pode ser citado diz respeito ao câncer e suas causas. Em 1905, em Ciência do Bom Viver, página 313, Ellen White fez referência a germes de câncer. 30 anos mais tarde, ao procederem a uma investigação intensa em torno do câncer, os maiorais da ciência declararam que não existe germe de câncer e que não existe no câncer fator infeccioso. Então, em 1956, o Dr. Wendell Stanley, virologista da Universidade da Califórnia, declarou acreditar que a maioria dos cânceres humanos são causados por vírus. O Dr. Stanley descreveu os vírus como germes minúsculos. Aventou a ideia de que o vírus do câncer pode permanecer latente no corpo humano e então ativar-se ao avançar a idade. Ou por causa de indiscrições dietéticas, desequilíbrio hormonal, produtos químicos, radiações ou o conjunto dessas pressões. Em vista das provas científicas cada vez mais fortes em favor da teoria do vírus, hoje a maior parte das pesquisas em torno do câncer é feita nesse campo e apoia a referência aos germes do câncer. Esses são apenas alguns exemplos de inúmeras evidências que temos de que o dom profético de Ellen White foi autêntico e verdadeiro. Além de todas essas provas que nós podemos ver hoje, quem sabe a coisa mais interessante a fazer, aqueles que ainda não conhecem os escritos de Ellen G. White ou duvidam da sua inspiração, é tomar um livro em suas mãos e começar a ler. É impossível que um ser humano que completou apenas a 3ª série primária tenha naturalmente a habilidade de escrever tudo o que ela escreveu, a não ser por um poder sobrenatural de Deus. E esse poder sobrenatural de Deus ajudou-a até mesmo nessas predições como nós acabamos de ver. Isso tudo só nos leva a crer de que Ellen G. White foi uma mulher à frente de seu tempo. A minha decisão de hoje é rogar a Deus que me use em sua obra da mesma maneira que usou os servos fiéis do passado, e que eu possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para a salvação de outras pessoas.
Se esta é a sua decisão, ore comigo. Grande Deus e Pai, após havermos estudado o elemento preditivo em Ellen G. White, a forma maravilhosa como lhe foi revelado, acontecimentos da ciência, do saber, nós queremos reconhecer a inspiração divina desta tua serva. Ajuda-nos agora a viver à altura dos conselhos que ela nos deixou e que eles contribuam para o nosso preparo para a tua breve volta. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Em nosso próximo encontro, iremos aprender sobre Ellen G. White, promotora de conceitos inspirados. Até lá!